Amém. Vamos andar no Espírito. Andar no Espírito. O que é isso? Gálatas 5, de 16 a 21. Vamos ler. Abra sua Bíblia aí. É sempre bom você abrir a sua própria Bíblia. Se você não tiver, nós vamos colocar. O Cristo vai colocar ali para nós a leitura. Andar no Espírito. O que é esse negócio de andar no Espírito? Então vamos ler? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência. Palavrinha difícil, mas a gente pode chamar isso de desejos. E jamais satisfareis aos desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, não é só isso, todas as coisas que se assemelham a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, andar no Espírito, o que é isso? Olha só, eu sou Espírito, eu possuo uma alma, e eu habito nesse corpo que me leva daqui para cá e de lá para cá. Você também, você é Espírito, você possui uma alma e você tem um corpo. E o que é isso? O Espírito é onde nós nos comunicamos com Deus, é onde Deus fala com você. A alma é as suas emoções, é o seu conhecimento, é as suas atitudes, é a sua pessoa, é você, com todas as suas benécias e todas as suas chatices também, né? Todo mundo tem a sua chatice, gente, todo mundo tem a sua esquisitice. Ou é só eu? Não, né? Todo mundo tem a sua esquisitice. Tem gente que chega assim, por exemplo, se esse papelzinho tiver meio milímetro para baixo, a pessoa vai lá, quadro torto. O projetor, gente, eu fiquei hoje um tempão tentando arrumar ele, mas não tem jeito, é a gaiola ali que está com problema. Então esse negócio me incomoda, fica um negócio torto. Tem gente que não consegue nem olhar. Tem gente que não, gente, é sério, tem gente que não consegue nem olhar. Não, esse troço está torto, eu vou ter que arrumar isso. A pessoa levanta e vai lá arrumar. Então isso é a sua alma. Isso é onde tem as nossas emoções, as nossas vontades. E o Espírito é onde Deus fala com você. Então, quando a pessoa não é nascida de novo, esse Espírito, ele fica fechadinho, fica apagadinho. E aí, quando vem o Espírito Santo sobre você, te convence do pecado, da justiça e do juízo, aí acende uma luz. E aí você começa a entender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus a gente não entende, materialmente falando, somente quando o Espírito Santo entra no seu coração. E aí você consegue entender as coisas de Deus. Você começa a perceber, você começa a perceber que, gente, como é que a minha vida toda eu não percebi isso?
Então, mas Paulo fala, andai no Espírito, significa que é não andar na carne. Carne é isso aqui, ó, corpo misturado com alma. Sabe o que é carne? A carne é o seguinte: a gente quer ter uma vida santa, a gente quer adorar a Deus, o nosso espírito sempre quer orar, o nosso espírito sempre quer estar em comunhão com Deus, mas a nossa alma e a nossa carne não querem. A nossa alma e o corpo, a carne, quando fala de carne, é mistura da nossa vontade, nossa carne e nosso corpo. Por exemplo, eu oro normalmente todos os dias, entre 3 e 4, entre 5 e 6, mas se alguém perguntar, pastor, você ama levantar todos os dias e orar? Não. Não se escandalize, irmão, porque o meu corpo não quer. Eu estou cansado, eu passei um dia trabalhando, eu não estou conseguindo, o meu corpo está cansado, mas o meu espírito quer. Então o meu espírito fala assim, levanta e vai orar. Aí eu vou lá no banheiro, lavo o meu rosto e vou orar. E é nessa hora que vem os irmãos da minha mente. Eu vou orando para minha família. Gente, a primeira coisa que eu faço é orar pela minha família, meus filhos, minhas noras e meus netos, minha esposa em primeiro lugar. Primeiro por ela, meus filhos, noras e netos. E depois eu começo a orar pela igreja. E aí vem vindo as imagens dos irmãos e nós vamos orar. Mas isso não é automático. Eu não levanto assim, opa, vamos orar e tal. Não, a gente ora porque precisa. É engraçado, né? Quer ver? Quem acorda às 4 da manhã aqui, todo dia para ir trabalhar? 4, 5, 6, aí a maioria. Que delícia! Se acorda de manhã, beleza, jóia, vamos trabalhar. Por que você levanta? Porque se você chegar atrasado, tem problema, você vai perder dinheiro, talvez alguém tome o seu lugar, aquela promoção que estava prometida para você não vai mais. Então, irmãos, a gente faz de acordo com o nosso interesse. Então, se você tem que levantar 5 horas para poder trabalhar, programe orar também, porque é o seu espírito que tem que mandar. Então isso é andar no espírito, é o seu espírito comandando. Então quando eu falo espírito, a Bíblia quando fala espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar com o seu espírito no seu coração, ele vai falar com você, mas ele vai falar na medida em que você se rende a ele. Então, tudo aquilo que é nascido de carne, é carne. Irmão, você lembra quando Nicodemos, o cara mestre da lei, chega para Jesus e fala assim, ele vai falando algumas coisas, e Jesus fala, se você não nascer de novo, você não herdará o reino de Deus. Gente, eu expliquei muitas coisas aqui, sobre literal e figurado. Literal, é isso, né? Quando você fala literal, eu estou falando, isso aqui é flor, literal. Isso é uma rosa artificial, isso é uma rosa. Então quando eu falo alguma coisa, quando Jesus fala nascer de novo, ele não está mandando você ir lá para a barriga da sua mãe e voltar, ele está fazendo de modo figurado. Então é importante a gente entender que a Bíblia, ela tem muitas coisas figuradas e tem coisas que são literais. Então quando eu falo assim, essa noite mesmo eu pus no calorão doido, né? Coloquei uma garrafa de vidro no freezer e esqueci e tampei ela. Aí depois que eu cheguei do trabalho ontem, cheguei aqui na igreja, cheguei lá em casa, o vidro estava trincado. Na hora que eu coloquei ele numa vasilha para poder deixar ele acabar de trincar, ele trincou, quebrou em 1000 pedaços. Eu contei? Não, deve ter quebrado uns 20 pedaços. Mas a gente fala 1000,
é uma forma figurada. Então, quando a gente fala, a gente tem que entender quando a Bíblia está falando de modo figurado ou de modo literal. E o Espírito Santo é que vai falar isso no seu coração. É o entendimento da Bíblia, é quando você vai conhecendo a Bíblia, que você vai se familiarizando com os termos da palavra. Então, mais para frente nós vamos voltar sobre esse literal. Então, 1 Pedro 1:3, o Cristian vai colocar para a gente ali, 1 Pedro 1:3. E é importante, porque é o seguinte, Deus, Ele não manda você andar no Espírito, simplesmente andar no Espírito. Ele vai te capacitar para que você ande no Espírito. Você precisa, de repente a gente resolve fazer uma caminhada aqui, ali na Lagoa do Funil, na Cachoeira do Funil, já fui lá uma vez. Ali, se você for a pé, você tem que se capacitar com uma garrafinha de água. E também de mais algumas coisas, um tênis, vai de sapato para você ver. Então, é capacitação, é ferramenta. Deixa eu aproveitar e tomar um golinho. Então, é capacitação, você precisa de ferramentas. Deus nos deu as ferramentas. Deus falou, andar no Espírito, mas Ele vai te dar ferramentas. Olha só, vamos lá. 1 Pedro 1, não, desculpe, Cristian, é 2 Pedro. 2 Pedro 1:3. Isso. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quer dizer, mantenha aberta a sua Bíblia aí. Nós recebemos também recursos para essa caminhada cristã. Nós recebemos toda a condição para termos uma vida plena. Deus nos capacita. Deus não vai pedir algo, irmãos, que você não vai conseguir fazer, né? É a velha natureza de antes de você aceitar Jesus, diante de você se comprometer com Jesus, e agora uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo aí, o 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Então você, no seu espírito, você é participante, você tem a natureza divina dentro de você. A Bíblia que está falando que você tem a natureza, nós temos a natureza divina e nós temos condições de viver uma vida plena. Pastor, não consigo ficar livre de tal coisa. Pastor, não consigo trazer oferta, não consigo. Eu não consigo me livrar de tal vício, não consigo me livrar. Eu falo mal das pessoas o tempo inteiro, eu falo automaticamente mal das pessoas. Eu sou uma pessoa muito ranziza, eu sou muito mal-humorada. E aí você vai citando coisas, irmão. Deus te capacita a você vencer essas coisas que estão dentro da sua velha natureza. Nós somos participantes. Irmãos, eu não estou pregando aqui uma utopia, algo que é imaginário, uma fantasia. É possível ter uma vida plena com o Senhor. É possível andar no Espírito todo o tempo. Né, Johnny? Até quando o cara ali na gineta passa ali buzinando, e aí você está doido para poder ultrapassar um caminhão mais lento que o seu, aí vem um na frente, você fica lá e dá vontade de elogiar, né, a mãe, as pessoas da família. Irmãos, é possível ter uma vida plena, é possível ser guiado pelo Espírito. Nós estávamos, essa semana, nós fomos orar para uma senhora que está com câncer, e ela está em câncer, né, em fase já bem adiantada, e fomos orar por ela,
E eu falei: Pai, se o Senhor quiser curar, o Senhor pode usar a nossa vida, em nome de Jesus. Estamos orando, continuamos orando por ela, para que ela seja curada. Ela não foi curada instantaneamente, nós não temos notícias dela ainda, mas enquanto a gente estava orando, enquanto nós estávamos indo para lá, eu já falei: Senhor, dá-nos a direção, dá-nos a direção. E aí, quando começamos a orar por ela, e aí fomos levados pelo Espírito Santo, eu falei: irmã, depois que terminou a oração, a senhora tem alguém que a senhora não perdoou? Aí ela falou assim: o meu irmão, eu não perdoei ele. Eu falei: irmã, olha só, a maioria das doenças nossas, elas se instalam em nosso organismo por causa de falta de perdão. São doenças psicossomáticas. O câncer, principalmente, irmãos, câncer principalmente são doenças que são geradas por falta de perdão. E aí ali eu falei assim: irmã, vamos perdoar? Ela falou assim: ele está longe. Eu falei: não tem problema, vamos perdoar. Fiz uma oração com ela para ela perdoar aquele irmão e entregar a sua vida para Jesus. Então a gente é conduzido pelo Senhor. Nós estamos orando ainda para que ela, é dona Jandira, né, se não me engano, Jandira? Jussara, para que ela seja alcançada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, e que ela seja curada. Por que não? Uma senhora nova, 50 e poucos anos talvez, mas muito debilitada. Então, irmãos, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo o tempo inteiro. Você vai perceber, né, que no seu ambiente de trabalho, às vezes você vai chegar, uma pessoa está lá cabisbaixa, aí você fica: não, ela deve estar passando mal. Vai lá, você está precisando de alguma coisa? Estou percebendo que você está triste. Você vai ver que a pessoa vai, às vezes ela vai te contar um problema que ela está passando, você vai orar por ela, e quem sabe você vai ajudá-la a chegá-la até Jesus. A velha natureza, ela precisa ser desinstalada de nossa vida. Vamos lá no versículo, continuando 4, versículo 4, que diz o seguinte: livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, e por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço. Pedro está falando o seguinte: olha, você arruma força de onde você não tem, e se esforça, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Gente, tudo isso que ele está falando aqui, eu sei que faço. Muitas vezes a gente fica assim: Senhor, me ajuda, me dá força para fazer tal coisa, mas tem coisa que somos nós que temos que fazer. Então Pedro fala, o apóstolo Pedro, você junta a sua força. Olha só, ele fala sobre virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. São coisas que nós devemos nos esforçar para fazer. Andar no Espírito e ter uma natureza renovada, ela depende de duas coisas: depende da sua força de vontade e depende do Espírito Santo. São duas forças que se unem para fazer a velha natureza ficar amortecida no seu corpo. Romanos 8, versículos 5 a 7. Olha por que acontece. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. E por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. O resultado da nossa vida, irmãos, é a escolha que a gente faz. Então, se a gente está aqui
se a gente pende para a carne, eu vou colher carne. Se eu pendo para o Espírito, eu vou colher coisas espirituais. Aquilo que nós alimentamos fica em evidência. Se você tem 2 leões ou 2 cachorros iguaizinhos na sua casa, você alimenta só um, o outro você deixa ele lá, passando fome. Você vai alimentando só um. Qual que vai ficar mais forte? É lógico que é o que está sendo alimentado. Você tem 2 leões, um você só dá carne, o outro você dá pão com manteiga para ele todo dia. O que come carne, está sendo alimentado com substância, vai ficar mais forte. É a mesma coisa da sua alimentação. Se você se alimenta só de refrigerante, só de pão, de pizza, de massa, de coisas que vão te fazer mal, vai ter consequência. Então a alimentação nossa precisa ser uma alimentação balanceada. Meus netos adoram doce, bolo. Eu falei, olha, você tem que aprender a comer doce na hora certa, porque senão vai chegar uma hora que você não vai poder comer doce mais na sua vida. Tem um conhecido nosso, tem 12 para 13 anos, diabetes crônica. Não pode comer doce, é ali todo dia, insulina, fica medindo, ele almoça, ele mede a insulina para ver se está tranquilo, se ele precisa tomar mais insulina. Gente, é uma vida toda regrada daqui para frente. Então, se a gente se alimenta, eu falo muito de Netflix, irmão, porque Netflix é o terror. De cada 30 filmes, você acha um que presta, o resto é tudo porcaria. E aí, você se alimenta de séries e TikTok o dia inteiro. Gente, o que você vai, quando você abrir sua boca, o que você vai falar? Você só viu o TikTok hoje. Aí alguém chega e fala, irmão, dá uma palavra aqui, nós estamos precisando, tem alguém passando mal. Aí você vai falar, deixa eu ver qual piada que eu vi hoje, para a pessoa ficar alegre. Aí você pega o TikTok, abre um vídeo engraçado para ela poder rir com você. Está entendendo, irmãos? A gente tem que alimentar da palavra. Nós temos que ter uma alimentação balanceada, porque Deus, Ele vai nos usar, mas na medida em que nós andemos com Ele. Então, andar no Espírito, vou correr um pouquinho mais, que nosso tempo já está esgotado. Andar no Espírito é uma ordem. Deus fala assim, andai no Espírito. E também é um recurso que nós temos, andar no Espírito. Nós não vamos conseguir vencer o pecado apenas com nossa força de vontade. A gente precisa dominar a nossa carne, dominar a nossa vontade, o nosso espírito regenerado. O nosso espírito regenerado mudando e dando toda a direção da nossa vida. E a santificação, ela começa de dentro para fora. Olha só, é importante que a gente ande no Espírito. A gente precisa dominar a nossa carne, as nossas vontades. Quando Caim estava planejando matar Abel, ele já estava lá amolando a faca já, amolando a pedra para poder jogar na cabeça dele. E aí Deus chega e fala para ele assim, ô Caim, o pecado está batendo aí na sua porta. O seu desejo será contra ti, mas você precisa dominá-lo. O que Caim fez? Não ouviu a voz de Deus, foi lá e matou. Então, a neurociência já explica isso. Aquilo que você alimenta, você passa. Se você ouviu, gente, você pensa em alguém que fala de Bolsonaro o dia inteiro. Eu gosto do Bolsonaro, mas tem gente que fala Bolsonaro o dia inteiro, porque ele só ouve Bolsonaro o dia inteiro. Então é Bolsonaro para cá, Bolsonaro. O Lula, a mesma coisa, tem gente que só fala nisso, porque ele se alimenta só disso.
Então ele fica ouvindo todas as notícias. Você viu? O Bolsonaro, o Lula. Então tem gente que se alimenta. Se você se alimenta só disso, você vai falar somente isso. Eu tenho tomado muito cuidado para não pegar o sotaque da região aqui, porque eu falo com os irmãos sabe falar o certo, mas fala errado, né? Aí de vez em quando eu me pego falando assim, nós vai lá. Eu falo, não, eu tenho que falar, nós vamos. E aí porque eu tenho certeza que todo mundo sabe que nós temos que falar, nós vamos, mas assim, a preguiça, nós vai, né? Então o sotaque, de tanto ouvir vocês falar, eu vou acabando pegando esse negócio. Tem 2 sobrinhos da Cláudia que moram nos Estados Unidos, e por muito tempo, porque ouve pouco o português, ele saiu daqui falando português, e aí hoje ele fala um português com sotaque, como se fosse um americano. De tanto ouvir, às vezes, brasileiros falando com sotaque, ou ouvir o inglês, acaba falando igual. Então aquilo que você ouve o dia inteiro vai te influenciar. Então escolha o que você vai ouvir, irmão. Escolha as amizades, escolha quem está próximo de você. Se você ouve asneira o dia inteiro, você vai acabar falando asneira. Então busque esse enchimento com o Espírito Santo, busca se revestir do velho homem. A Bíblia fala que para a gente tirar a vestimenta velha e colocar e revestir do novo homem. Eu vou pular uns textos aqui porque já está. O Espírito, ele sempre quer, o nosso Espírito sempre quer adorar, o nosso Espírito sempre quer louvar a Deus, só que a nossa carne não quer. E tem um texto que fala o seguinte, Colossenses 3, 5 a 9, enquanto o Christian acha ali, eu vou falar de Paulo. Paulo fala assim, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Quer dizer, não é pegar um chicote e ficar dando chicotada. Isso é figurado, não é literal. Ele está falando que esmurra o corpo dele. Ele fala assim, olha, eu estou dominando o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão. Então vamos lá, nós pregamos sobre isso há uns dias atrás. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, presta atenção agora, nessas mesmas coisas, andastes vós também em outro tempo, quando vivias ainda nelas. Agora, porém, não. Agora, despojai é tirar fora. Agora, igualmente de tudo, despojar igualmente de tudo isso. Quais são as coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, uma vez que você já tirou a natureza velha. Irmãos, não cabe para um cristão mais andar nas coisas antigas, porque Jesus já entrou, já se formou um novo homem. Então essas coisas fazem parte da velha natureza. Não dá mais para a gente continuar dentro do corpo de Cristo fazendo essas coisas. Às vezes alguém fala assim, mas tem algumas igrejas que não exige nada disso. Olha, a igreja pode não exigir, mas a Bíblia fala e o Senhor exige que nós andemos de acordo com o que já aprendemos. Então é o seguinte, se eu já aprendi que eu tenho que fazer essas coisas, eu sou culpado se eu não fizer. Por exemplo, na sua empresa lá, alguém chega e fala assim, não pode fazer isso. Não sabia. Então, da próxima vez que eu te pegar fazendo isso, você está na rua.
Então, enquanto você não sabia, tudo bem, eu não sabia, mas agora você já sabe. Eu tenho certeza que todos que trabalham, que são funcionários, que tem chefe, todo o chefe já chegou e falou assim: ó, não faço isso mais não, senão eu ponho na rua. Porque enquanto nós não sabíamos, não éramos cobrados, mas agora a gente já sabe. O Senhor já falou: olha, não pode, e nós temos que cobrar. Olha, não ande desse jeito, não minta, não fale palavrão. E a Bíblia fala que nós devemos fazer morrer todos os dias. O que é isso? Fazer e morrer todos os dias a vossa natureza carnal, as coisas que você fazia antes. Então tem coisas que vai ser fácil se livrar, mas tem coisas que vão ser mais difíceis, que você vai precisar da ajuda poderosa do Espírito Santo. Muitas vezes vícios, tem gente que não paga os compromissos, costumou comprar e não pagar, e aí virou uma rotina. Então tem coisas que você resolve rápido, mas tem coisas que vai precisar às vezes de uma ajuda de um irmão para poder alcançar isso. Então a Bíblia fala: larga fora, tire a velha vestimenta e vista-se do novo homem. E Jesus fala: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança longe de ti. Gente, uma vez eu vi uma notícia que um cara, ele pegou a faca e arrancou o olho. Mas o que foi que você fez isso? Ah, porque Jesus mandou tirar o olho. Se o olho estivesse fazendo pecado, estou olhando para muita coisa errada, eu tirei o olho. Cara, não é isso. Jesus está falando de um modo figurado para você parar de fazer coisa errada. Domínio próprio, a nova natureza para a velha. Tire a roupa velha e coloque a nova roupa. Então, irmãos, a carne, ela quer te sabotar o tempo inteiro. Você começa a ler a Bíblia, você fala assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí a carne começa a falar assim: você tem sono, é só você começar a ler a Bíblia, você dorme. Você não vai entender nada. Irmão, a Bíblia você entende no Espírito. Você pede a Deus, você pede o Espírito Santo para falar o seu coração, e Ele vai falar o seu coração. Então, como andar no Espírito? Irmãos, agora de forma prática, para a gente encerrar, como é esse negócio de andar no Espírito? Primeiro, nós precisamos fazer a nossa natureza carnal morrer, todos os dias. Então, o que é isso? O que é fazer a sua natureza carnal morrer? Você está trabalhando lá no seu trabalho, você fez a coisa certa o dia inteiro, tal, aí seu chefe chega e fala assim: está tudo errado, está uma porcaria, tudo isso que você fez, pode desmanchar e fazer de novo. Aí você respira fundo, você conta até 10 e fala assim: sim, senhor, é isso. Uma das coisas, fazer morrer a sua natureza carnal. Quem te defende é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa proclamar suas verdades, você não precisa proclamar os seus direitos estão na mão do Senhor. O Deus que nós servimos, Deus, a base do trono dele é justiça, juízo. Justiça, juízo. Muitas vezes você fica assim: fulano fez negócio aí e não deu nada para ele. Pode esperar, irmão. Justiça e juízo. Deus é justiça e juízo. Deus é justo. A segunda coisa, alimentar-se corretamente. Alimente das coisas boas, alimente-se da palavra, alimente-se de filmes evangélicos, alimente-se de um grupo de cristãos conversando, falando coisas boas, alimente-se da oração, do jejum. Se você estiver alimentando só a carne, você não vai ouvir o Espírito Santo e não vai conseguir ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Gaste tempo com Ele e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, quero perguntar aqui: quem quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Levanta a mão. Só quem quer. Quem quer ter experiências com Deus? Pode levantar a mão. Todo mundo quer, gente.
Todo mundo quer que o Senhor fale com o seu coração, fale no seu coração. Todos querem que quando você encontrar com o endemoniado, você fale, está repreendido, amarrado em nome de Jesus, ele vai te obedecer. Você quer ter experiências, Deus falar com você na calada da noite, você abrir a Bíblia, você sozinho, e Deus falar o seu coração. Todo mundo quer. A sua carne não quer, não. A sua carne quer dormir, a sua carne quer ver filme, a sua carne quer ver TikTok, quer ver YouTube, quer Instagram. Não que seja errado, mas tudo tem o seu tempo. Eu tenho certeza que você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo e controlada pelo Espírito Santo. Irmãos, nós vimos para essa cidade porque o Santo Espírito nos indicou, nos trouxe. Nós temos sido guiados pelo Espírito. A gente erra de vez em quando, erramos quando a gente quer fazer alguma coisa do jeito nosso. Muitas vezes a gente não ouve direito e Deus vai nos conduzindo. Às vezes a gente erra, você toma uma decisão errada, mas Deus vai te conduzindo. A Bíblia fala que quando estiveres no caminho, ouvirás uma voz no teu ouvido dizendo: este é o caminho, andai por ele. É a voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Eu tenho certeza que todos os irmãos, todos eles levantaram a mão, todos querem ser cheios do Espírito, todos querem ser guiados pelo Espírito Santo. E eu peço que o Senhor, Espírito Santo, faça essa obra no coração deles. Faça essa obra, Senhor, no coração de cada irmão. Todo aquele que deseja ardentemente levar uma vida guiada pelo Teu Santo Espírito, que ele receba aquilo que ele está pedindo nesta noite. Que o Teu Santo Espírito os guie a cada irmão no caminho onde eles devem andar. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por esta palavra, que essa palavra chegue no coração de cada irmão, que ela chegue no coração. Que Satanás, eu te proíbo, todos os seus demônios, proíbo de retirar a palavra que foi semeada nessa noite. Vamos ficar em pé, irmãos? E que esta semana, Senhor, seja uma semana cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que o Santo Espírito possa soprar no coração deles. Sopra, Senhor, no coração de cada um, em nome de Jesus. Continua soprando, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Gente, senta só mais um pouquinho, vem cá, Nicole, ela vai falar um negócio rapidinho. Gente, são 8h40, prometo que em... Eu mandei para você, tem como você tem? Enquanto ela fala aqui, você tem que ver. Pode ser aqui embaixo? Pode ser aqui. Pode ir. Deitar no salão ainda. Tem conta aqui ainda aqui. Que dia que foi? Eu acho que foi dia 28. Irmãos, nós tivemos a confraternização no nosso último dia na pizzaria, dia 28? 28, né? As mulheres na pizzaria e os homens no churrasco, junto lá com o seu Moacir. Aí na hora que nós saímos da pizzaria, a gente recebe a notícia que a Nicole tinha levado uma facada. Aí ela vai contar, né, Nicole? Mais ou menos o que aconteceu. Deus é maravilhoso, gente, muito maravilhoso. Há muito tempo atrás eu já vinha para essa igreja, eu dava aulas, eu era tipo cristã mesmo, eu era fundada na palavra de Deus mesmo. Só que eu desviei, fui para a vida errada, fiquei muito tempo afastada, fiquei fazendo coisas erradas, arrumei várias brigas, várias desavenças. Aí mês retrasado, se eu não me engano, eu decidi voltar para a vida com Jesus. Resolvi voltar, ter uma vida santa ao lado de Jesus. Só que aí, você sabe, né? O diabo é sujo, o diabo não quer que a gente volte para Jesus. Aí, isso não foi dia 28 mesmo, eu levei uma facada,
fiquei internada, fiquei entubada, fiquei usando sonda. Eu poderia ter perdido meu braço, eles falaram que iam amputar meu braço, eu poderia ficar sem a minha fala, ou eu poderia nem viver mais, mas graças a Deus eu estou aqui. Deus é maravilhoso, gente, muito maravilhoso. Foi só quando eu decidi voltar para Ele que isso aconteceu, mas graças a Deus Ele esteve comigo em todos os momentos Ele esteve me guiando. E minha recuperação foi muito rápida, eu fiquei acho que 5 dias no hospital, poucos dias, até os médicos assustou comigo com a minha recuperação. Todos os dias vinha o médico falar comigo para eu poder agradecer a Deus, que Deus tinha um propósito grande na minha vida. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, sim. Porque passar por isso, nossa, eu não desejo isso para ninguém, gente, para ninguém, é uma coisa muito ruim. Mas quando Deus está com a gente vence todas as batalhas, né? Glória a Deus. Tem a minha xará também, a Cláudia, né? A Cláudia também presenciou tudo, né, Cláudia? A Cláudia é vizinha. Primeira vez que você está aqui hoje? Não, eu já comi já. É, já segunda vez? Glória a Deus. Seja bem-vinda, né? Jesus ama você. Gente, e depois de tudo isso, teve uma célula na casa da... Tá tendo, né? Um grupo, né? Na casa da irmã da Valeriane. Aí teve um dia que foi lá. Eu não sei, não dá para vocês verem. A gente tem até uma foto. Depois a gente pode colocar no grupo? Pode, sim. Se vocês verem, gente, o corte da Nicole aqui, ó, foi daqui até aqui. 20 pontos. Né, Cláudia? Você até comentou, né, que saiu muito sangue, né, pela boca dela, a calçada ali ficou cheia. Ela estava preparando para dormir, né? Você não contou esse detalhe. Preparando para dormir, a moça chamou ela lá no portão. Aí, quando ela chegou no portão, a moça deu uma facada nela. E os médicos, assim, a gente ouve um tanto de gente, né, falando, né, Cláudia? Você também me contou algumas coisas, né? Você quer complementar aqui? Não? Deixa eu ler. Não quer ir lá, eu vim até aqui. Ela não voltaria viva. Todo mundo na rua, inclusive, chegaram a postar no grupo que ela tinha morrido. Tá vendo? E os médicos, eles falavam também entre eles, né? Essa aí não tem jeito, essa aí já morreu, né? Foi a notícia que nós ficamos sabendo. Porque atingiu, né? A horta. Veio aqui lá em cima, sério. Atingiu a horta, é verdade. E a marca daqui do braço também já está quase sumindo, né? Gente, não tem como a gente não falar que foi a mão do Senhor. Porque olha só, terça-feira, essa menina foi tida praticamente como morta, numa terça-feira. No domingo ela já estava aqui. Olha, na terça e no domingo ela estava aqui, aquele dia. Glória a Deus. No dia também, eu estava na UPA, eu estava deitada numa cama, eu ouvi os médicos falando que eu já estava morta, que podia entregar para Deus. Eu comecei a chorar tanto, gritando, não deixa eu morrer não, meu Deus, me salva, não deixa eu morrer, mas graças a Deus eu estou aqui. Glória a Deus. E a gente acompanhando essa menina, gente, queimando de amor por Jesus, né? Mas quem faz essa obra é o Espírito Santo. Ela está assim, eu preciso ainda mudar muita coisa, mas é o Espírito Santo que vai nos transformando, vai trabalhando no nosso caráter dia a dia, até Cristo ser formado em nós, até Cristo ser formado em você, não é mesmo? E aqui, gente, é assim, a igreja, nós colocamos nos grupos da igreja, a igreja intercedendo por ela, nós intercedendo por ela. Senhor, tenha misericórdia da Nicole. E o Senhor fez um milagre, e ela é um milagre, né? E aí eu encontrei com ela lá na casa dela. Ela estava assim chorando, né, Samuel? Queimando de amor por Jesus. Eu virei para ela e falei assim, ó, não deixa essa chama apagar. Não deixa esse amor apagar, esfriar, não deixa. Continue com essa chama acesa, né? Intensa de amor por Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar um pedacinho daquela música? Só aquilo. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parece ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez. Que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou sua sorte, é um milagre, está aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Irmão, se você quer aceitar Jesus, essa é a hora. Quer entregar sua vida na mão de Jesus? Vem cá, nós vamos orar para você, Mateus. Glória a Deus. Gente, eu sou testemunha, viu? De que... Vem cá, Mateus, vem cá. Eu sou testemunha. Por que esse menino está aqui? Por causa dos seus pais. Amém? Por causa dos seus pais, por causa do testemunho, viu, Josi? Por causa do testemunho, Nilson, testemunho deles. Tem mais ou menos uns 3 anos que vocês estão seguindo Jesus, né? Mais ou menos. E ele tem visto isso que está no coração dos seus pais. Eu quero para minha vida. Se tem mais alguém, vem cá. Eu não estou te pedindo para você entrar na nossa igreja, não. É só para você entregar a sua vida com Jesus. E aí você vai andar no Espírito Santo. Você vai entregar a sua vida para Jesus e vai andar com alegria no Espírito Santo. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu agora... eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu consagro o meu coração e a minha vida ao Senhor. E eu peço, como diz a palavra, entra no meu coração e faz uma morada no meu coração, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor bate a porta do coração, e é uma porta que só abre por dentro. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para a igreja. Ele está batendo muitas vezes do lado de fora da igreja. Mas aqui nós queremos que Ele está falando exatamente para vocês, que estão abrindo a porta do seu coração, deixando Jesus entrar. E Jesus vai fazer uma obra poderosa na vida de vocês. E isso que vocês estão fazendo é para pessoas corajosas. Eu falei isso domingo passado, nas pessoas que aceitaram Jesus. Só as pessoas de coragem aceitam. Pessoas que têm coragem de confessar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Pai, eu quero orar mais uma vez, quero te agradecer pela Nicole, pelo Mateus, pela Kiara, o Cauã veio junto com ela, o Cauã veio junto com ela. Te agradeço pela vida de cada um deles, te agradeço pela tua vontade na vida deles, te agradeço por esse compromisso que eles estão fazendo hoje com o Senhor, não é com essa igreja, não é com o pastor, nem com ninguém, eles estão fazendo um compromisso com o Senhor Jesus. Eu peço que o Espírito Santo agora entre no coração deles, que o Espírito Santo viva. Vem cá, Nilson, vem, Josi, vem cá, vem com a Emanuela, que o Espírito Santo entre e faça morada na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito faça morada e Ele transforme a vida de cada um, e para a glória do Senhor Jesus, e para que vergonha de Satanás, que aquele que me confessar perante os homens, eu entrarei em sua casa. E a Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. E a Bíblia diz isso.
A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E Jesus disse que todo aquele que confessar o meu nome será salvo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo que não crer será condenado. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando. Livra de todo mal. Livra das garras de Satanás. Livra Nicole. Livra Mateus. Livra Kiara. Em nome de Jesus, essa semana principalmente, não permita que nenhuma árvore de rapina, nenhum demônio venha tirar a palavra que foi colocada no coração deles, em nome de Jesus. Pai, abençoa-nos nessa semana. Livra-nos de todo mal. Livra cada irmão que vai trabalhar, cada irmão que vai ficar em casa, que vai ter as suas atividades. Livra-nos, Pai. Guarda nossas crianças. Livra de todo abusador, de toda pessoa mal intencionada. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal. E prospera nossos irmãos, prospera nossa casa, nossa igreja, para que a gente possa dar andamento nas coisas do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Santo Espírito sejam com todos vocês, todos os que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua maravilhosa vinda, hoje e para todos sempre. Amém? Amém. Glória a Deus.